noite, tá começando o SBT Esportes Interior para TH+, SBT Interior, pra gente trazer a Libertadores América, a Copa Sul-Americana, tudo isso a partir de agora, o que aconteceu, o que irá acontecer, tudo isso a partir de agora no SBT Esportes Interior, comigo Weber Lima e ao meu lado o parceiraço Renan. E aí, Renan, beleza? Beleza. Tamo junto, Renan. Olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer os destaques do programa de hoje. A gente vai falar muito da Libertadores, das partidas de ontem, de Cruzeiro, Fluminense, do que vai acontecer hoje. Tem o Verdão em campo, jogando contra o Cerro Porteño. Amanhã o Timão contra o Peñarol. E a noite histórica para a cidade de Mirassol. Parabéns ao Mirassol, a gente vai falar sobre isso. E Renan, vamos começar a falar de um assunto indigesto. São Paulo Futebol Clube, Renan. Pular, Weber? Não, não pode pular. Não, então... Tem que abrir com o São Paulo. Vamos aos gols da partida ontem no Morumbi. Copa Sul-Americana, a Série B da Libertadores, né? O São Paulo abre o placar logo no início da partida com o chute do Luciano e o goleirão ficou com as penas na mão, goleirão. Gol do Luciano, que comemora e tal, mas o São Paulino que foi até o Morumbi, que acompanhou o jogo pelo SBT, transmissão do SBT da Copa Sul-Americana, acabou, aí tá vendo, a gente tá vendo o gol do Luciano, frangaço do goleiro. Frangaço, que falha. Falha feia. Aí, falando em falha, olha o que aconteceu. O zagueiro do São Paulo, Dória, falhou, a bola desviou no outro zagueiro, Alan Franco, fraquíssimo também. E o Milionários fez o segundo gol. Ei, Dória, que beleza. O que o Dória tava fazendo ali no meio do campo, quebrando a linha, ué? Que fichotada. Daí a bola desvia para completar, a bola desvia no Alan Franco, sai do Rafael. E depois teve um pênalti ainda. Vai mostrar. Então, na verdade, o São Paulo ficou mais perto de perder o jogo. 2 vezes, né? 2 vezes, do que ganhar o jogo. E no primeiro tempo teve uma chance clara que o Rafael defendeu também. Então, as chances mais claras do jogo, apesar do São Paulo ter mais... Aí o pênalti. Olha o pênalti. Quem fez o pênalti? Dória. Outro pênalti idiota, cara. Fala, Renan, que eu te cortei aí. Apesar do São Paulo ter tido mais o controle do jogo, as melhores chances, as chances mais claras do jogo foram do Milionários, né? Então era pro São Paulo ontem estar praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. Com empate, ainda tem grande chance de se classificar, Weber. Aí isolou, né? Mandou pra lua, mandou pro espaço esse chute. E depois, no finalzinho do jogo, contra-ataque pro time. Contra-ataque pro time do Milionários. E o árbitro da partida decide acabar o jogo, que já havia passado o tempo dos acréscimos. Uma vergonha. O São Paulo é uma vergonha. Eu venho falando sobre isso. O São Paulo não tem técnico que dê jeito. Pode trazer Guardiola, Mourinho, Luiz Henrique, Klopp, pode trazer quem quiser. O problema é o elenco. São Paulo precisa de limpeza profunda, Renan. Precisa, Weber. E sem dinheiro também não é tão simples fazer esse trabalho, né? O trabalho do São Paulo deveria ser de fora para dentro. Só que já tá tudo errado fora. Na gestão já tá tudo errado. Quando vem para dentro do campo, é o complemento do que acontece fora. Já são 7 jogos sem vencer, Weber. Vamos ouvir Dorival Júnior, que falou das lambanças de Dória, defendeu o atleta, o seu atleta, que ontem foi titular na zaga tricolor. Eu acho que você não pode penalizar um atleta por um erro, você não pode jogar toda a responsabilidade daquilo que tem acontecido. Houve sim, aconteceu, mas o jogador ele tem naturalmente que buscar uma recuperação. E você só vai recuperá-lo dando confiança para que ele possa voltar a atuar dentro das suas melhores condições. Eu acho que eu sempre pensei assim em relação a atletas. Futebol é coletivo, você não ganha na individualidade. Isso vai acontecer esporadicamente, mas jogar individual, um erro, é natural que de repente aconteça. A opção foi em razão de tudo que nós vimos até então, ouvimos muita gente ali dentro para que pudéssemos tomar algumas decisões iniciais, só que aos poucos agora a gente vai tentando moldar dentro daquilo que nós queremos, desejamos e necessitaremos. O Dorival fez o papel dele, né? De treinador, de defender o atleta e tal.
publicamente, principalmente. Precisa ter de fazer isso. Mas eu vou te dizer, a entrevista do Dorival tá muito política. Ele falando de um time que não existe. Eu ouvi algumas coisas na coletiva ontem que não representam o que a gente tá vendo em campo. E outro ponto, hein, galera? Outro ponto interessante, tive um grande parceiro, tem um grande parceiro, na verdade, né? Foi um grande jornalista, José Maria de Aquino, ele sempre falava isso, Weber, quando o técnico chega, o efeito vassoura nova funciona, os caras jogam, se matam, nem isso o São Paulo, nem esse efeito vassoura nova está fazendo com que os atletas do São Paulo dê raça, se entreguem em campo, Renan. De fato, esse fato novo da chegada do Dorival não mudou nada, né? Acontece mesmo, eu participei várias vezes de mudanças de treinadores e o jogador que joga menos vê uma perspectiva diferente de poder estar em campo, de poder jogar mais. Isso não aconteceu no São Paulo, ele manteve o que o Roger já estava fazendo, com os mesmos jogadores praticamente, só que ele colocou o Dória para jogar na esquerda, quando o titular é o Sabino, né? E ele foi no Maracanã, ele viu o que o Dória fez. E ele manteve o Dória, isso me preocupou, me assustou. E ele falou na entrevista também, eu peguei informações internas para colocar o Dória. Peraí, que mundo que o Dorival tá vivendo? Viu? Chegou no São Paulo, ele e mais 4 auxiliares. 2 auxiliares e 2 analistas. Eles estavam analisando o quê? Se não o futebol brasileiro como um todo. E saber que o Sabino que era o titular. Fiquei preocupado com isso daí, Weber. Olha, o São Paulo agora tem o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Crespo. Você tinha razão, Crespo. Esse time é para 45 pontos e pode começar a contar aí, torcida tricolor. Faltam 21 pontos. São Paulo, daqui 2, 3 rodadas jogando esse futebolzinho, vai estar no bolo lá perto da zona do rebaixamento. Olha, hoje tem Libertadores da América, tem o Verdão em campo, às 9h30 recebe o Cerro Porteño, aqui na Arena, na Zona Leste de São Paulo. E nós vamos ouvir o Alan, que é um dos jogadores, uma das crias do Palmeiras, né? Jogador de base das categorias do Palmeiras. Eu achei estranho essa declaração do Alan, falando um pouco sobre o reencontro com a torcida alviverde. Com certeza bate uma saudade, a gente sabe da atmosfera que é lá no Allianz Parque, o quanto a torcida grita e apoia pela gente, então a gente sabe que a gente vai para fazer um bom jogo e garantir também a vitória. Renan, é o seguinte, eu achei estranha a declaração, não por conta do garoto, lógico, o garoto não tem nada a ver, o que ele está falando, dessa forma. O que ele está falando é verdade, né? Voltar, ter a torcida do lado, etc e tal, mas é muito próximo das vaias que o time sofreu no final de semana na Arena Barueri. Não levantou uma lebre, como gostam de dizer? No mínimo uma suspeita, porque logo depois de ter tido a vaia, de ter tido aquele problema na coletiva entre o nosso repórter, né, o repórter da Nova Brasil, Felipe Oliveira, na pergunta que ele fez pro Abel, o Abel ser super mal educado com o Felipe Oliveira, já no momento seguinte, pega um jogador jovem, um jogador da base, né, e na minha cabeça é muito claro que ele foi orientado a dar essa declaração, de trazer a torcida de volta, né? Uma narrativa positiva, né? Porque na verdade, o momento do Palmeiras, do ponto de vista do desempenho, Palmeiras há muitos jogos que não perde, Weber, isso é verdade. Mas do ponto de vista do desempenho do Palmeiras, caiu muito e a torcida tá cobrando sim, Weber. Palmeiras consegue bons resultados, né? Está conseguindo bons resultados. Mas, às vezes, o futebol apresentado não é dos melhores. Mas está bem no Campeonato Brasileiro. E tem hoje a Libertadores. Ganha hoje do Cerro Porteño? Fácil. No mínimo 3 gols faz o Palmeiras hoje. O time do Cerro Porteño é bem fraquinho. A gente fez o outro jogo, né? É bem fraquinho, hein, Weber? É verdade. O Palmeiras pega o Cerro Porteño. Lógico que amanhã a gente vai trazer tudo o que aconteceu nessa partida. Palmeiras brigando por uma campanha para ficar entre os melhores, né, desta primeira fase, na verdade, fase de grupos da Libertadores da América. Falando de outro clube aqui de São Paulo, da capital paulista, a gente vai falar do Corinthians, que amanhã enfrenta o Peñarol no Uruguai. O Corinthians, pelo menos pelo que parece, deve perder muitos atletas no período de Copa do Mundo, quando se abre a janela para as transferências internacionais. A gente contando por cima aí,
Hugo Souza, Mateuzinho, estão falando do Bidu agora, André, Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Fernando Diniz, em coletiva, disse que não quer perder o camisa 9 do Timão. Eu vejo com naturalidade o desejo dos jogadores jogarem na Europa. Entretanto, nesse momento aqui, na minha opinião técnica, a gente não pode perder jogador. Eu não sou jogador de pedir contratações a todo momento, mas muito menos de perder jogador. O Yuri é um jogador muito importante para nós, para mim de maneira especial, que eu gosto muito. Tudo que eu estou falando para vocês, eu já falei para ele, já falei para o grupo todo, que ele é um jogador essencial para as nossas pretensões, para aquilo que a gente quer na temporada. Então, ele não é um jogador que a gente não teria reposição. E eu fazer de tudo para ele permanecer, respeitando o desejo, mas não precisa ser agora, né? Acho que o clube precisa bastante do Yuri nesse momento, como precisa do Hugo, como precisa do André. Mas, especificamente do Yuri, é um tipo de jogador e numa posição que é muito raro você ter um jogador como esse. Então a gente tem que contar com ele até o final da temporada. Renan, e o ponto é o seguinte, Renan, não é só o Yuri Alberto, são esses outros jogadores que mudaria completamente a cara do time do Corinthians. Weber, a gente entende a necessidade dos clubes brasileiros, principalmente o Corinthians, na atual fase, a necessidade da venda dos jogadores. Agora, você vender mais da metade de um time titular, você coloca em risco a sua temporada. Se as reposições não forem na mesma altura, no mínimo, você coloca em risco a temporada, né? A gente tá falando de jogadores importantes. O Yuri Alberto é o centroavante, é o matador do time. O Hugo, que é o goleiro, importantíssimo, tem decidido jogos a favor do Corinthians. Portanto, eu entendo o treinador querer que pelo menos alguns jogadores ali não sejam vendidos, né? Senão ele vai ter muito trabalho para reorganizar esse sistema todo. Olha, vou falar um negócio para vocês. Se o Corinthians vender realmente esses 7 jogadores e não conseguir repor a mesma altura, o Corinthians briga para não cair em 2026. Já está brigando, né? Já está na zona do rebaixamento, mas é que ali tem muito time, né? Tem uma turma muito grande, a diferença pro Bragantino ali é muito pequena, o Bragantino está entre os 10, quer dizer, tá tudo muito perto ali. Mas realmente, se o Corinthians perder toda essa turma, mais da metade do time e não repor, a altura vai se complicar. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break. Na volta, a gente vai trazer os gols da Libertadores da América, do Cruzeiro, que conseguiu um ótimo empate lá em La Bombonera, na Argentina, no caldeirão do Boca Juniors. Vamos falar do Fluminense, que também conseguiu boa vitória, respira por aparelhos o time de Zubeldia. E, lógico, falar da classificação histórica do Mirassol no próximo bloco aqui no SBT Esportes Interior. Fique aí. Voltamos com o SBT Esportes Interior para dar um giro pelas participações dos brasileiros na Libertadores da América. Vamos aos gols da noite desta terça-feira e vamos lá então com os gols de Boca Juniors e Cruzeiro. Aí o primeiro gol, né? O gol do Boca e lógico a torcida lota lá a Bombonera, faz uma festa infernal. O Boca que não vive um dos melhores momentos da sua história e conseguiu marcar este gol para cima do Cruzeiro. Achei que o goleirão ali deu uma falhada, hein? Eu também achei, ué. E aí depois o Cruzeiro chega a um empate no segundo tempo, né? O Cruzeiro com problemas, não conseguia mostrar um bom futebol, mas consegue esse gol muito importante. Não venceu, mas tá ótimo o Cruzeiro com o gol do Fagner. Faz belo gol, bateu firme e forte. O ex-lateral do Corinthians faz esse belo gol em La Bombonera e o jogo termina empatado. Aí, imagens do Maracanã, o Fluminense começou com tudo para cima do Bolívar e conseguiu esse gol. Depois de insistir demais, o Acosta abre o placar
placar lá no Rio de Janeiro. Fluminense 1, Bolívar 0. O time do Grupo City, da Bolívia, o Bolívar, vai conseguir o seu empate, né? Aí tá a gente vendo de novo. Brincadeira. Né? A gente fala direto essa saída, né, cara? É brincadeira um negócio desse, cara. O cara tá jogando fora de casa, no Maracanã contra o Fluminense, com empate é bom resultado, coloca em risco, sai jogando no risco. Assim eu não consigo entender, Weber. E aí uma bela jogada muito bem arquitetada pelo time do Bolívar, e o gol sai ainda no segundo tempo, né? No primeiro tempo, melhor dizendo. Primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o Fluminense na jogada do Soteldo, ele vai cruzar a bola, um desvio, John Kennedy faz o segundo gol, fazendo muitos gols, né, o John Kennedy. Fase do John Kennedy. É que o Fluminense não dá para confiar muito, né? O Fluminense na chave mais fraca, provavelmente está praticamente fora, né? O Fluminense vai precisar ganhar e torcer por um tropeço do Bolívar lá no Hernando Siles. Portanto, aí os gols de Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro precisa de uma vitória na última rodada contra o Barcelona de Guayaquil no Mineirão. No Mineirão. Aí é possível, né? É classificado, que é o pior time da chave, né? Não, e o Barcelona, gente, eliminou o Corinthians no ano passado. Sim. Na pré-Libertadores. Eliminou o Botafogo esse ano. Na pré-Libertadores. Vamos ver se não vai derrubar também o time do Cruzeiro. O Cruzeiro já ganhou lá já, né? No primeiro turno, nessa fase, já ganhou. Foi a vitória fora de casa. Fora de casa. Bom, e o Fluminense? O Fluminense ficou mais difícil. Precisa ganhar, torcer por combinação de resultados do Bolívar, recebendo o Rivadavia, que ainda joga. O Rivadavia já praticamente classificado, né? Então o Rivadavia iria lá para altitude, provavelmente com um time mais para reserva, né? Então acho que o Fluminense vai ter bastante trabalho. O Fluminense tinha que ter feito um bom resultado ontem, né? Ganhou na diferença mínima, né? Na mínima, e precisava de mais gols o tricolor carioca. Falando do futebol carioca, né, do Fluminense, vamos para o Flamengo. O Flamengo joga nesta noite contra o Estudiantes, às 9h30 da noite, no Maracanã. Nas últimas duas partidas, com Brasileiro e Copa do Brasil, nós tivemos um Flamengo com duas falhas do goleiro Rossi. No jogo contra o Vitória, né? A bola acabou escapando ali, entrou, o Flamengo acabou eliminado da Copa do Brasil na quinta fase da competição, não chegou nem às oitavas de final, e depois no final de semana contra o Atlético Paranaense, a falha foi mais grave. Vamos ouvir o técnico Leonardo Jardim, que falou sobre esse momento vivido pelo goleiro do Flamengo, o goleiro argentino. Com certeza para o Rossi é um jogador importante e já o provou principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos dois jogos teve duas intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. O irmão Rossi, mas é bom goleiro, e o Flamengo hoje pega o Estudiantes e os convocados, hein? Léo Jardim, Léo Pereira, Danilo, Alexandre e Paquetá. E aí, hein? Vamos colocar o pé pra disputar, hein, ô Renan? Caramba, essa pergunta, cara, muito difícil de ser respondida, né? Tão próximo assim da Copa do Mundo, jogando contra o argentino, que não alivia em momento nenhum, né? Jogo perigoso para esses jogadores principalmente. Eu acho que o Flamengo consegue uma vitória. Não é um jogo fácil, mas acho que o Flamengo consegue um bom resultado hoje. Agora, esses jogadores aí, né? E não só de dividida, né? Botar o pé em dividida, é arrancar demais e estourar o músculo, né? Perdeu a Copa. Nesse momento, qualquer tipo de lesão, o cara perde a Copa. Ficou difícil, né? Como a nossa
Nosso calendário é uma bagunça. Na Europa você não vê esse tipo de coisa acontecer. Você está vendo, os campeonatos estão terminando, as convocações acontecerão ou já estão acontecendo e o atleta não joga mais. Mas é o risco que se corre, né, Weber? Você pegar lá a final da Champions, nós teremos 3 jogadores que foram convocados para a seleção brasileira. 2 no Arsenal e 1 no PSG. Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e o Marquinhos, né, o zagueiro do Paris Saint-Germain. Cara, são coisas que não tem como fugir, Weber. Não tem como... É que ali é uma final de campeonato. O Flamengo não tá na final de campeonato ainda. Vale a pena ir com tudo? Lá não, lá é uma final de Champions. Ali não tem como você tirar o pé, não tem como você diminuir a velocidade ali. Não tem como, né? Infelizmente é a vida. Bom, olha, ontem tivemos uma noite histórica lá no Paraguai. O jogo seria na altitude da Bolívia, mas foi transferido para o Paraguai, o que ajudou demais o time do interior paulista, o Mirassol, que venceu por 2-1 o Always Red. Vamos curtir os gols da partida. O primeiro com o Shailon, né? O Mirassol faz uma pressão, toma a bola e aí chega ao seu primeiro gol. Ali está vendo o Shailon no meio da área, aparecendo bonito, sozinho, para fazer o primeiro gol do time do Mirassol, fazendo história na noite de ontem. Aí o treinador, o Rafael Guanais, comemorando muito o gol do time do Mirassol. Foi a tomada de bola ali no meio, 4 jogadores ali entrando, 3 na verdade dentro da área, né? O 4 dentro da área, mas 3 atacando a bola. E o Shailon fez o gol. Depois, Jesus vai fazer o gol de empate, né? Uma vacilada ali feia da zaga do Mirassol. Olha quantos jogadores do Mirassol tem. Foi uma vacilada gravíssima. Achei que também o Walter poderia ter feito a defesa, mas acabou. Foi o Muralha o goleiro. O Muralha, é verdade. Muralha, boa. Muralha acabou falhando ali na minha visão. E aí o gol que dá a vitória do Natan Fogaça. É o gol do Mirassol, o gol da vitória. O Mirassol pela primeira vez chega às 8ª de final da Libertadores da América. Primeira vitória internacional do time do interior, fazendo bonito. Não está impedindo não, estava na mesma linha e acaba aí o gol sendo legalizado, né, aprovado, e aí tá tudo certo. O Mirassol venceu por 2-1. Rafael Guanais, treinador da equipe paulista, falou sobre esse momento histórico, comentou sobre esse momento vivido pelo clube. Realmente uma vitória muito importante para toda a história, lembrando da história recente e podendo aprofundar também para tanto tempo, né, um clube centenário, e que algo que poderia ser inimaginável algum tempo atrás, e hoje a gente tem o privilégio e a bênção de poder vir aqui celebrar um jogo muito difícil, primeira vitória internacional, e ainda por cima não só participamos da Libertadores, mas realmente estamos vivendo esse sonho e conseguimos já ter matematicamente decretado a nossa classificação para a próxima fase. Então, dá parabéns a todos do clube, da cidade, todos que participaram da campanha do ano passado também e que não estão aqui, mas que conseguiram escrever essa história. É um processo enriquecedor de um clube talvez pequeno, mas que tem conseguido fazer coisas muito grandes por trabalhar em unidade. Então, parabéns a todos do Mirassol, um momento para que a gente possa realmente celebrar um feito histórico. E tem mais, Renan. Se hoje LDU e Lanús empatarem no Casablanca, o jogo começa às 9h30, o Mirassol garante o primeiro lugar do grupo, vai ficar no pote 1, Renan. Ficar no pote 1, não. Trabalho espetacular na Libertadores, diferente do Campeonato Brasileiro, e por isso ele colocou um time mesclado também dentro do campo ontem, né, Web? Para enfrentar o Always Red, porque no fim de semana tem o Fluminense em casa, lá no Maião, mas é um jogo difícil, né, Web? Contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e é nisso também que está voltada a atenção do Rafael Guanais, na busca pela fuga ali da zona de rebaixamento. Parabéns, espetacular o que fez o Mirassol, mas não pode tirar o foco também do Campeonato Brasileiro. Legal, Renan, um grande abraço. Amanhã estaremos juntos. Até amanhã. Até amanhã e com muito mais da Libertadores, da Copa Sul-Americana, aqui no SBT Esportes Interior. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau.